Joana, nascida na cidade de Cobija-Pando, eu sou boliviana. Nasci na Bolívia, tenho dupla nacionalidade, meu pai era boliviano, minha mãe brasileira, quase nasci dentro de um táxi. Nasci no dia 12 de abril de 1980, no dia de festa. Dia 12 de abril, para vocês que não sabem, é o Dia das Crianças Bolivianas. Então, o papai conta que eu nasci com festa, né? O amigo dele ganhou para prefeito, ganhei presentes, enfim. E ali, Joana cresce até os 10 anos, naquela cidade de Cobija, na Bolívia, onde meu pai resolve vir para o Brasil, na cidade de ali de Epitaciolândia, que é vizinha brasileira, nós chamamos até cidade gêmeas. Ali eu, em Epitaciolândia, né, minhas amizades, meus amigos, e a gente vai vivendo, estudando, construindo, uma cidade vai desenvolvendo, cidade de Epitaciolândia. Joana, aos 12 anos, está lá no meio da muvucada, brigando por emancipação da nossa cidade, que até então era conhecida apenas como Vila Epitácio, a vila, mas era a menina da vila. E a gente não queria isso, porque até a região administrativa da cidade era somente administrativamente regida por Brasileia, e particularmente era uma cidadezinha mais desenvolvida, e Epitaciolândia continuava sendo uma vila. E aí a gente começa a briga, e os grandes nomes, como Wilson Pinheiro, como Luizinha Sen, começaram a brigar por essas questões, Aldemir Salles, porque nós queríamos que a cidade de Epitaciolândia se desenvolvesse também, e não era justo. E aí estou eu lá, dia 12 de abril, na ponte, povo brigando para reivindicar seus direitos. Na época, o então falecido Edmundo Pinto veio, né, acompanhar o plebiscito, ganhamos, e no dia 28 de abril foi dada ali a assinatura de emancipação da cidade de Epitaciolândia, só que aí eu já não estava mais morando em Epitaciolândia, tinha vindo embora para Brasília. Fui adotada, sim, por um casal, meu pai de criação hoje ele é da Reforma, ele é militar, né, aposentado, e vim embora aqui para Brasília na minha adolescência, e aí onde eu comecei a estudar, estudava num colégio, dentro de um quartel militar, vendo essas questões, você mora num polo politicamente grande, né, que é onde tudo flui, e a gente ia, e eu me lembro assim que na época eu era uma menina assim meio revoltada, porque eu lembrava de algumas coisas, quando criança, porque minha mãe ela é branca, meu pai, por ser boliviano, ele era moreno. E eu era assim. Eu lembro minha mãe dizer assim para mim: ah, quando eu morrer, vou fazer uma festa, soltar fogos de artifício, fazer um bolo de chocolate. Então eu cresci minha mãe ouvindo isso. Ah, você foi achada na lata do lixo. Ah, porque não sei o quê. E às vezes quando eu contava isso para minhas amigas aqui em Brasília, eles me diziam assim: nossa, e essa mulher? Eu digo: é minha mãe, ela me deu a vida. Não sei o porquê ela falava isso. E assim nós íamos crescendo, né? E eu era revoltada com isso, eu acho que era meio rebelde, respondia muitos professores, tinha um negócio de fazer assim. Assim, porque, digamos, a família é muito grande, tipo, 6 irmãos, éramos 3 menores, meu pai era muito safado. Papai era namorador demais. Papai, quando a mamãe pensou que não, meu pai estava em Curitiba atrás de uma mulher, entendeu? E aí a minha mãe se viu na situação, poxa, com 3 crianças pequenas, aí os outros já, né, grandes, trabalhando tudo, mas era meio difícil, uma vida difícil, interior do Acre, pequenininho. Então, assim, minha mãe, lavadora de roupa, sabe? Minha mãe é uma mulher aguerrida, de fibra ali, e lavava roupa mesmo, porque não era aquela vida que ela queria, sabe? Então, assim, a gente crescia nisso, mas ela fazia de tudo, assim, para nos ajudar. E chegou esse casal, na qual estavam retornando a Brasília, e perguntou se ela não permitia que eu viesse, que seria melhor, que eles iriam dar estudos. É aquele típico, hoje adulta, eu vejo muitas matérias a respeito dessas questões, é típico do interior, de vários estados, você pega aquela menina ali ainda e leva, né? E assim, mas eles foram bem, bem, bem gente boa mesmo, porque
eles pegaram, fizeram toda a documentação, ao contrário de muitos, eles fizeram toda uma documentação e realmente cumpriram o que eles disseram à minha mãe, que eu ia estudar e tudo mais. E eu realmente tive bons estudos, uma educação muito boa, sabe? Que, na verdade, assim, a minha mãe de criação, ela me ensinou algo. Não existe ninguém melhor do que você. E você não deve baixar a cabeça, sabe? Respeite. Porque você respeitando, sempre vão lhe dar respeito. Mas ninguém é melhor do que você. Porque se eu, pensando assim, se eu tivesse lá com a minha mãe, eu sempre tinha que abaixar a cabeça para outras pessoas que se julgariam melhor do que você. E não é assim. E aí eu comecei, né? E aí a gente veio, eu estudei, aí frequentava esses clubes aqui, por ele ser militar, então a gente frequentava muito clube, negócio de aula de etiqueta, essas coisas, né? Dentro do colégio eu tinha um professor de geopolítica, muito gente boa. E assim, eu ficava com os meninos, eu me lembro de dizer assim para eles, vamos ver se ele dura uma semana, porque a gente era terrível. Mas ele era tão bom que aí ele foi o primeiro, deixa eu dizer assim, que na adolescência ele foi o primeiro a me despertar algo voltado para essa questão política. Ele falava muito de Tancredo Neves. Segundo ele, para ele, Tancredo tinha sido assassinado. Se Tancredo não tivesse morrido, seria um dos melhores presidentes desse país. E aquilo foi interessante. Eu comecei, né, eu lembro, eu acho que eu tinha uns 8 anos quando aquele homem morreu, que não sei o que, foi bem repercutido, não chegou a assumir, se eu não me engano. E aí ele falava muito sobre isso. Tá. E aí continuava, eu ficava ouvindo. Tinha um outro professor que eu não sei de onde ele tirou e descobriu as minhas origens e começou a dizer que eu era do estado do Acre, que eu era da parente do maior matador da Serra Elétrica que nós tivemos no estado do Acre, que era coronel da Polícia Militar, que chegou a ser deputado federal, o senhor Ideobrando Pascoal, bem conhecido. Mas assim, tudo assim, o pessoal, nossa, e tal. Aí outro virou para mim e disse assim, nossa, o professor disse, você já comeu macaco? Eu digo, oxe, já, qual o problema? Quando criança, minha mãe preparou mesmo, comi. Nossa, você é índia? Não. Aí quem dissesse assim, nossa, você é do Acre? Você fala português como? Como você aprendeu? Então as pessoas não entendiam. Foi quando aqui eu me bloqueei no sentido que não vou falar mais que eu era do Acre. Calei, né? Calei, não falava mais que era do Acre. Tinha vergonha e tal. E aí passaram os tempos e fui. Teve um acidente com meu irmão caçula. Meu irmão foi assassinado. E fazia muitos anos que eu estava aqui. Vim criança, praticamente, e não retornei mais, né? E nunca me fixei aqui. Eu estudava, eu conhecia, tinha bons amigos, um bom estudo, uma boa família, mas eu não me via aqui. Não me via formar família aqui em Brasília. Não me pegava, eu nunca me apeguei. E aí, quando aconteceu esse acidente com meu irmão, e eu já estava perto da maioridade, assim, já estava praticamente com os 21 anos, e aí eu disse para minha família, eu digo, não, eu vou ao Acre, eu preciso estar com a minha família. Ah, você, vou. E resolvi ir. Fui dizendo que ia voltar, tá com 20 e poucos anos, eu nunca mais voltei. Volto assim, quando é para esses eventos de trabalho. Mas chegando no Acre, foi construindo-se, né, e com pouco tempo, muito rápido, 4 meses casei, 4 meses casei, e aí posteriormente veio a minha filha está aí hoje com 21 anos, para mim foi, assim, o conhecimento e o que era maternidade. A partir daí, que eu fui entender o que minha mãe falava para mim quando eu era criança e o porquê, né? O porquê daquilo. E pesquisando e conversando com ela, ela foi me falando. E entendi, porque na altura do meu nascimento, meu pai chegou com um filho dele, com a melhor amiga dela. Ele ainda exigia que ela o amamentasse a criança. E ela me via, ela lembrava a traição dos dois, né? Mas, enfim, depois eu dizia, mãe, mas criança não tinha culpa. E fui crescendo, e ali fui conhecendo um pouco sobre a minha mãe em relação à maternidade com a minha filha. E fomos indo, e meu marido e tal. Mudo para a cidade de Brasileira, então eu morava em Itaçolândia. Com 8 meses engravidei do meu filho, Marcos Gabriel.
E aí agora, tipo, você ter um bebê aqui, outro encangado, como diz no nosso estado, encangado aqui. Ah, mudo para Brasileia. Quando mudo para Brasileia, e aí é onde eu te digo que eu entro nesse contexto aqui das políticas públicas. Mudo para Brasileia e vou atrás de uma informação na época na Secretaria de Assistência Social. Queria uma informação prática de mudança, de trâmite, de alguns negócios que precisava. Essa questão do CAD único, né? Porque, às vezes, hoje eu incentivo todo mundo ter o CAD único, que é um número de inscrição social, que é importante. Também todo brasileiro que, se pudesse, podia, ajuda muito. Fui atrás disso. E a servidora, lembro-me dessa servidora falar comigo, olhar assim para mim de cima a baixo, com desdém. Eu me senti tão humilhada. Eu pensei assim, nossa, acho que até um cachorro é mais bem tratado do que eu. E aquilo me doeu, sabe? Que eu, na época, eu estava um tanto fragilizada, assim. Eu respirei, saí para fora, fiquei, chorei, né? Chorei. E aí eu pedi, eu disse, Senhor, no dia que tu me desse a oportunidade de trabalho novamente, que eu viesse a trabalhar com pessoas, porque eu quero tratar as pessoas da forma que eu quero ser tratada. Um ano depois, graças a Deus, deu certo. E eu fui trabalhar onde? Dentro da Secretaria de Assistência Social, na divisão lá com as pessoas idosas. Então, ali passei bastante tempo, depois fiz um concurso seletivo para educador social e fui me apaixonando por essa área, sabe? Principalmente essa área da assistência social, assistencialismo em si. Não assistencialismo em si, mas a área da assistência social, porque serviço social é uma coisa, ação social é outra coisa, as pessoas confundem. E fui trabalhando essas questões. Foi quando eu tive o primeiro contato com os conselhos. O primeiro conselho, assim, não o primeiro contato, assim, quando gestão pública, porque nesse meu trajeto eu representei um COPS, que é o Conselho Local, através do hospital, né, antes de chegar nessa parte aí de trabalhar com pessoas, antes de me inserir no mercado de trabalho, eu era da Associação de Pesca, era secretária, fui inserida, fui convidada, aí o presidente me colocou, me indicou, e eu fiquei no conselho do hospital, no COPS, e ficamos bastante tempo. E ali eu ficava na minha, porque eu não entendia, mas aí fui aprendendo, né? Fui buscando conhecimento. Depois saí da Secretaria de Pesca, lá da Pesca, como secretária, passei fui presidente da União Municipal dos Moradores de Brasileia, que trabalha com o presidente de bairro, criando diretorias, e aí iniciou-se esse processo, né, assim, de construção de políticas públicas. Quando eu fui trabalhar dentro da gestão pública, na assistência, que eu fui representando primeiramente o GOV, primeiro conselho, depois, assim, dentro, foi o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente. E eu vi o leque que a política pública te traz, sabe? Depois, hoje eu represento seis conselhos municipais, todos como controle social, todos representando sociedade civil. A política partidária, eu sou filiada, sim, a um partido hoje, sou do Partido Progressista, né, do PP. Não é fácil, porque se você, ele tem suas vantagens e suas desvantagens. A política partidária, ela é assim, ou tu tá ou tu não tá. Se você está com ele, você é bem vista, você tá ali, mas se você for ao contrário, eles te perseguem, eles, sabe, fazem o possível. Isso aconteceu recentemente comigo. Eu estava num trabalho há quase 3 anos, mas por fato de não apoiar o candidato X, fui, né, lá os outros políticos têm influências e acabaram pedindo para eu ser exonerada do trabalho. Por quê? Por isso, mas é que eu quero colocar o quê? Por mais, eu sei que existe essa questão de grupo, mas eu quero informar, por mais que você seja daquele grupo, mas você tem que ter uma opinião, sabe? Você não tem que seguir ali o que diz, vai com a Maria Joana, não, a Maria vai com os outros, não.
Eu, particularmente, assim, eu gostava do outro candidato, da outra candidata, porque era mulher. Eu acredito muito nessa questão. Não, se eu defendo políticas públicas para as mulheres, como é que eu não vou apoiar uma mulher? E por isso, né, fui taxada de traidora. Mas, assim, ela é boa, tenho muitos amigos muito bons que a política me trouxe, sabe? Que realmente ficou como amigos. E tem essas vantagens. A política partidária te ajuda de um lado, as políticas públicas de outra. Eu vejo, assim, que os dois têm que caminhar juntos. Mas a política pública, ela precisa da política partidária. Não tem como você dizer que não precisa, porque realmente você precisa. E eu acredito assim, que você não precisa assim brigar, discutir. Você precisa caminhar junto, tentar entrar num consenso. Que na verdade, o que acontece? Se você não entrar nesse consenso, quem vai pagar o pato é quem está na ponta, que é a comunidade. Eu sempre digo assim, eu gosto de ser partido municipalista. Eu gosto de olhar para as pessoas, tentar trazer algo que beneficie as pessoas, aquela comunidade, aquelas pessoas que não têm informação. Hoje eu tenho um programa de rádio, chama-se Fala Bocudas. Ele foi criado através de um coletivo, por conta do que Joana fala. Não, não é porque eu falo muito. Quem me conhece no meu município sabe que realmente eu sou inserida afinco nas questões de partidos, de políticas públicas e também na política partidária. Mas por quê? Porque eu gosto, porque as pessoas, né, procuram informações e a gente usa esse espaço do programa. O coletivo Bocudas, ele foi criado pela nossa idealizadora Charlene Salvatierra. Charlene era uma moça que teve o pai que assassinou a mãe, o pai bem era coronel da polícia, a mãe era uma professora, e ela via assim que estava crescendo essa questão de violência contra as mulheres. E começamos assim numa roda de conversa. Aí ela começou, chamou outras mulheres, a outra que era uma jornalista muito minha amiga me convida para participar e a gente foi criando. Com o tempo, ele já está aí 8 anos, e aí a gente ganhou o espaço no programa de rádio. E a gente vai desenvolvendo. E é o espaço do rádio onde você leva as questões mais para pessoas que vivem muito longe. Nós temos muito seringais, como chamamos, né? Sítios distantes. Recentemente foi aprovada a lei da laqueadura. E isso foi bem legal, porque fui lá, falei, tanto que eu me lembro de estar na tribuna da ALEAC falando a respeito. Quando um jornalista me pergunta, me entrevista e fazem perguntas, e eu ressaltei sobre a lei, que justamente naquele dia que ele estava me entrevistando, estava sendo sancionada de fato de direito, a lei que te dá o direito que uma mulher com 21 anos fazer a laqueadura, não precisa, né, da autorização do homem. Olha que avanço que nós tivemos, que avanço, né? Então, assim, isso para mim é gratificante como pessoa, de saber, e você pegar e levar essa informação para as pessoas, e depois aquela pessoa chegar perto de você e dizer assim, você é a menina do rádio, como é esse negócio da laqueadura mesmo? E eu chegar, não, aqui está aqui a colega que cuida daqui do planejamento familiar, que é assistente social, ela vai te explicar legal. Ela disse, eu gostei, é bem interessante você falando assim. Então, assim, eu sempre costumo assim, a Joana Bandeira, se Joana Bandeira não falar, não fez nada, porque é importante. Eu digo mesmo, tenha partidos políticos, sim, defenda. Não adianta você dizer, eu não gosto de política. Não fale isso. Eu penso assim, eu nunca disse assim, eu não gosto da política, eu amo a política. Como que você se filiou a um partido? Quando foi esse momento? Vamos dizer assim que vamos por paixões. Eu me lembro o primeiro partido que eu me filiei foi o PDT, do Leonel Brizola, né? Acho que é esse aqui, da Florzinha. E eu me filiei a esse. Depois fui para o PSB. PSB, não, PDT, eu acho que é esse mesmo do Brizola. Um colega me convidou. Ele queria montar uma comissão, um partido mesmo no município, que estava se aproximando das eleições, e ele queria muito. Ele disse, você consegue? Eu digo, vou tentar, quantas pessoas precisa? Aí ele falou o número X, aí em 4 dias eu já estava com todo mundo, filiado, tudo bonitinho, documentado, e fiz todo, e assim foi. E aí começou aí. E aí foi quando as pessoas, foi nesse momento que eu fui inserida dentro do mundo da política partidária. Por quê? Porque eu vi que quando chegou na época das políticas,
eram muitas pessoas em cima. Tinha momento assim que eu ia dormir 1h30 da manhã, porque eu queria dormir, o povo, eu digo, você não pode vir de manhã não, porque tem que ficar, eu não sei discutir política de madrugada não, não é assim que funciona não. Por quê? E aí eu fui vendo entendimento. Os outros partidos eram regidos pelo Estado, que tinha que seguir, tipo, eles não tinham autonomia, dizer, ó, você tem que ir com álcool, era aquele pronto. E o nosso não. Quando o presidente do estadual dizia, não, ela tem autonomia de escolha, ela vai para quem ela quiser. E ficava todo mundo ali, todo mundo ali. E aí eu vi, oxe, aí é onde você é visível aí. Quando você está inserida num partido, quando você é da mesa diretora de um partido. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Então, muitas conversas. Quando eu apoiei na época o candidato da época, eu não vi ele politicamente, eu vi a forma que ele se expressava e a forma que eu senti que ele tinha de humildade para tentar ajudar outras pessoas. E aí eu fui para o lado dele. Daí desse partido, aí fui para o PSB, no 40, fiquei no PSB, fui vice-presidente. Aí sempre eu estava assim na mesa diretora, porque eles viram que realmente tinha uma força, a forma de se expressar, a forma de abordar, de ter ali aquele contato mais com as pessoas. E aí eu fui convidada a ficar como vice-presidente do partido, do PSB, e aí depois foi indo, às vezes o partido, ele é assim, as pessoas maiores têm aquela visibilidade em alguns, depois quando passa aquela campanha política, eles esquecem. E aí, digo, não, não é, eu não quero isso, eu não gosto disso. Fui para o PROS, também fiquei lá na mesa diretora do PROS, fiquei algum tempo, e aí também não andou, digo, não vai, isso aqui, meu santo não bateu com esse aqui, não vai, porque não tem as causas de políticas públicas para as pessoas, não está funcionando. Saio do PROS e aí volto para o PSB de novo. Que o pessoal disse, não, vai ser diferente, vai dar certo agora. Eu digo, tá, aí volto lá para o PSB. Mas, enfim, não deu certo. Consegui, a gente elegeu uma vereadora que eu apoiei e tal, e ela foi bem, bem ativa, também é da saúde, é enfermeira, e foi bem atuante na área. Infelizmente, tem isso, a população, ela não gosta de pessoas que defendam suas causas. Ela simplesmente, quando passa, eles acham, tá perseguindo, eles não têm o entendimento que quando a pessoa fala a realidade, é pro bem, né? E aí eu tô ali no PSB e tal, acabou, e eu digo, não vou me filiar mais em partido nenhum, que não quero saber mais disso. Quando eu sempre tive esse carinho e sempre fui convidada para ir para o progressista. Tanto é que quando eu concorri a conselheira tutelar também, eu sempre usava o número 11, parece uma coisa, o 11 me perseguia. E o nosso amigo na época era vereador, Joelson Pontes, foi vereador de 3 mandatos. Muito bom, ele é uma pessoa extremamente inteligente, ele é funcionário público do Estado, é do agente do Detran, mas sempre ganhou para vereador, assim, 3 mandatos. E ele sempre lhe dizia, não, vamos lá para o progressista, tu vai ser bem recebida, a gente gosta de você e tal. E ficou, eu enrolei muito tempo, e a irmã dele, hoje é diretora dos direitos humanos, uma pessoa maravilhosa também. E aí eu digo, quer saber, eu vou para o progressista. Aí me filiei ao progressista. Fiquei lá, fui pro progressista, esse é o único que eu não estou em mesa diretora, só sou membro mesmo, e fiquei. E aí aconteceu várias coisas aí por conta que os candidatos que concorreram a essa eleição agora, eu não simpatizei muito, sabe? E aí não é legal, porque realmente eu não vou, já acabou, não adianta, você pode, se eu te disser que amor a partido, não tem mais, não tem, hoje as pessoas vão por afinidade à pessoa, né? Enfim, mas assim, o partido é bom, e eu acredito, eu pensei em sair, mas não vou sair, mas eu gosto. Eu acho que é muito importante para a gente fazer parte de um partido político. É muito importante. Não adianta você dizer que não gosta da política, porque se você disser que não gosta da política, você vai ser dominado por uma pessoa que está dentro da política. E o mais importante é que você não seja leigo, seja conhecedor dos seus direitos. E aí você ajuda a construir mais partidos políticos, mais políticas públicas. E é isso, assim, sabe? Joana é assim. Joana gosta de estar realmente inserida dentro das políticas públicas, de estar ajudando, de estar debatendo os assuntos, sabe? Eu gosto muito disso.
Já fui convidada algumas vezes, sim, para ser candidata a vereadora, mas eu acredito, assim, que eu brinco, eu digo, gente, quero ser não, que eu não consigo mentir, porque político é mentiroso. Desculpa aí, mas é verdade. Os políticos mentem demais. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vai, gente. Não vai, não adianta. E não adianta. Eu sempre digo para os colegas que me pedem apoio. Eu digo, ó, você vai pôr o quê no seu plano de trabalho? Porque você presta atenção no que tu vai fazer aí, porque eu vou cobrar. E eu anoto, tanto da oposição, da base, eu anoto as propostas, porque se não estiver acontecendo, eu começo a cobrar. Eu começo a cobrar, porque nós sofremos muito, professor. Nós sofremos com uma alagação, assim como o estado lá do Rio Grande do Sul. Nossa cidade, em 11 meses, sofreu a alagação novamente. O ano passado, aí quando estava dando 11 meses da outra, fomos atingidos novamente pela alagação. 80% praticamente da nossa cidade foi alagada. E eu fui brigar, fui questionei algumas coisas, recebi 6 áudios da gestora me questionando, dizendo que eu estava fazendo politicagem. Não, eu não estava fazendo politicagem. E se a pessoa me diz que não vai ter essa ação naquele bairro, então por que que o outro bairro está sendo beneficiado? Sendo que existiam famílias que estavam isoladas, famílias que precisavam de alimentação. Às vezes as pessoas são humilhadas, às vezes ela também, posso dizer, não posso generalizar, às vezes ela não consegue saber, né? Às vezes tem servidores, assim, pessoas que estão no apoio que humilha aquela pessoa, a gente está fragilizado. Então eu, por exemplo, junto com os outros colegas, que hoje a gente faz parte de uma associação de bairro, e nós na diretoria do bairro a gente consegue organizar algumas coisas. Por quê? Porque a gente vai nas pessoas, pergunta o que está acontecendo. Então, se a gente tem contato, por isso que eu digo, é importante quando a gente tem contato de vereador, de um prefeito, de um vice, o que seja, que você tem uma afinidade ali mais próxima, de saber dialogar, dizer, olha, está acontecendo isso aqui, ó, aquela casa ali, o pessoal tá até em cima com água, tá faltando alimentação, porque realmente vira um caos, sabe? Só que as pessoas, principalmente os políticos, eles têm que entender o que eu passo sempre para eles. Vocês têm que ter um pouco mais de sensibilidade. E muitas das vezes, quando eu vou em alguns cantos, e hoje na entrevista eu falei a mesma coisa, e falo sempre, professor, nós precisamos de humanização. Nós não sabemos mais o que é ser humano. Não adianta você trabalhar políticas públicas, você querer ser inserido num partido político, se você não tiver um pouco de humanização, se você não souber ser humano, porque as pessoas sofrem. Então, quando eu fui inserida, quando eu me propus a estar dentro do controle social, a estar dentro de um partido político, eu não posso mudar o mundo, mas eu procuro ser diferente, porque eu quero ser diferente para onde eu quero ver a diferença no mundo. Então eu preciso ser um pouco mais humana, porque eu como pessoa, Joana, já estou cansada, sabe, de eu só ouvir e nada se fazer. As pessoas têm pressa, sabe? Então, assim, a minha história de vida, assim, como eu digo, dá um livro, são muitas coisas, tantas etapas da minha vida que passou, mas esses pontos é mais assim, né, da adolescência, infância na Bolívia, enfim, é importante. E eu me descobri na política através do meu pai, sabe, numa festa de aniversário, vendo meu pai ali ativo, conversando com as pessoas, né, no meio ali com o prefeito de lá da Cobirra, e eu chegando e ele me apresentando e tal, o povo já chegava, já perguntava, na época era o atual presidente, e eu digo, não quero saber disso aí não, não gosto de falar sobre o presidente não, deixa ele. E é isso importante, sabe? Saber que eu lembro assim do papai sendo um líder nato, de sentar, de contar histórias, de brincar. Por mais que ele tinha lá no passado os problemas dele com a minha mãe, mas eu me vi ali no meu pai, eu digo, meu pai, é isso, eu sei aonde eu estou. Eu me identifiquei através do meu pai. Infelizmente, meu pai, em 2020, no início de janeiro, 13 de janeiro, meu pai morreu. Bem antes da pandemia, logo por 2 meses depois veio a pandemia, aí, em março, né? Meu pai morreu segurando a minha mão. E assim, eu fui a última pessoa a ver meu pai.
Tá? Há uma lembrança muito forte, né? Eu sempre digo assim, eu sempre digo para as pessoas, digo, as últimas palavras do meu pai foi: nunca deixe de fazer o que você faz. Eu quase não convivi muito com meu pai, mas um pouco assim, quando voltei, né, para casa, às vezes a gente se encontrava, estava 6 meses sem nos ver, e quando a gente se encontrava, a gente discutia algumas coisas assim, eu dizia, vem cá, vem, vamos sentar aí, ele começava a conversar, mas as palavras do meu pai, as últimas palavras do papai era: nunca deixe de fazer o que você faz, não deixe apagar essa essência que você tem, seja feliz. Eu digo, não, pai, eu sou feliz. Seja feliz, mas feliz mesmo, e ajude as pessoas, mas com cautela, nunca dizendo sim, 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 sempre se respaldando, mas faça, não perca a essência. E ali o papai levantou a mão e disse que estava pronto, olhava para o vão e disse que estava pronto, e ali ele fechou os olhos sorrindo e partiu. Então essas são uma lembrança muito forte, assim, e eu sempre digo assim para as meninas, eu digo, rapaz, quem não gostar de Joana Bandeira tem algum problema, porque o problema está em mim, não. Tá na outra pessoa. Porque não é ser soberba ou modesta, assim, vamos dizer assim, mas eu digo mesmo, minha avó morreu com 95 anos. Meu pai morreu em 2020, minha avó em 2021. Então, eram pessoas muito ligadas. E a minha avó, ela tinha uma paixão muito grande por mim. E assim, eu procuro, como pessoa, ser a melhor, tentar realmente ajudar quem pode, defender as causas dos direitos humanos de todos, mulheres, indígenas, crianças pessoas com deficiência, criança, né? Então, assim, o mundo é assim. Eu queria, te juro que eu queria, há 40, vamos dizer assim, há 34 anos atrás, queria muito que alguém como eu tivesse chegado para mim e dissesse, ó, é assim, é assado, me ajudado. Hoje eu tenho um vasto conhecimento sobre as políticas públicas, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ali, o Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial, da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque não é que eu seja melhor, não, é porque eu preciso ter esse conhecimento para que eu possa estar passando para outras pessoas. Essa sou eu, é isso que eu respiro, sabe? Poder passar conhecimento, porque o conhecimento que a gente tem não fica só com a gente. A gente precisa passar para outras pessoas, né? E hoje você trabalha com o quê? Hoje eu estou parada. Eu trabalhava no atendimento no hospital com pessoas e te digo, professor, que quando eu saí assim, que os médicos disseram, nossa, você saiu, que pena. Por quê? Como eu te digo, questões políticas. Porque disseram que eu era uma ameaça, porque eu tinha conhecimento em legislação e direitos, e as pessoas gostavam de mim, porque nós recebíamos muito indígenas, e eu tenho aquela facilidade com as pessoas surdas também, e os médicos, tá fazendo o quê? Tá aí? Tô, vem aqui. Tem um surdo aqui, eu não sei falar com surdo. E eu ia lá e os meninos já fazia assim, e assim, que esse é o meu sinal, porque eu tenho um sobrinho surdo. E é isso. E hoje, assim, estou tranquila. Saí. Eu gostava do que eu fazia, amava o meu trabalho. De estar ali, de levar, né, de ajudar as pessoas, de conversar direitinho ali com nossos colegas do hospital, o enfermeiro, chegar lá no médico, explicar a situação, sensibilizar. Porque, infelizmente, como eu te digo, falta humanização. Existiam colegas que o paciente chegava, sentava lá, estava morrendo, ele e eu pegar, me levantar e, peraí, vou ver o que eu faço, ir lá atrás, conversar com o médico, com o enfermeiro, explicar a situação, se tinha possibilidade de fazer uma classificação amarela, que é emergência, e eles entendiam e a gente ia lá e fazia. Tudo bem, hoje eu vou ficar em casa, continuo trabalhando de forma voluntária nos conselhos. Me conta um pouco da tua história nos conselhos. Quando que tu descobriu que tinha um conselho de saúde? Como é que tu começou a participar disso? Gente, é que nem eu te digo, o Conselho da Saúde, eu comecei, vamos pelo Conselho da Saúde, o COPI não, o COPS, que era um conselho local, que foi o primeiro que eu entrei do hospital.
Nós tínhamos o pastor William, que eu, nossa, até hoje, assim, eu admiro aquele pastor, eu aprendi muito com ele, sabe? E ele brigava, e eu não entendia porque que ele brigava dentro daqueles conselhos, o que, que a gente tinha a ver com... O que era aquilo, o que, que era controle social, pelo amor de Deus. Aí ele, minha filha, somos nós que temos que ver aonde vai o dinheiro, o recurso público, e ele foi me explicando, aí eu comecei a ler, e foi tão assim que o governo acabou e destituiu esse COPS. Quando eu fui ser presidente da Associação de Moradores, e aí me convidaram, eles mandam, né, os convites para as entidades, e aí convidaram, eu recebi a carta de convite, fui para as eleições que eles fazem por etapas, né, entidades, dos usuários e tal, e eu levei a documentação, tudinho da associação, e deixei lá. E aí a gente ganhou, né, o assento, e aí eu perguntei para os demais quem queria, eles, não, isso é contigo. Deu tempo, ninguém nunca tem tempo para ir para os conselhos, né? Eu, tá, vou. Fui inserida no conselho na época, eu, se eu não me engano, eu fui como suplente. Fui como suplente de novo, fui quietinha novamente no Conselho da Saúde, quietinha. Conselho Municipal. Nunca fui do Estado, não, porque sempre é local ali no município, né? E aí tá, Conselho Municipal, Saúde, suplente, aí o titular sai, eu subo, indico a outra, aí eu aprendendo, aí eu indiquei outra pessoa para ser meu suplente, aí comecei a ver o que que era, como era e tal. Depois, quando pensei que não, aí eu fui inserida no conselho, aí foi quando eu comecei a trabalhar na gestão, e aí fui representar o Conselho do Direito da Criança e Adolescente como poder público. Aí eu vi que eu era atrelada. A gente não andava. É amarrado. Quem é presidente de conselhos da gestão, que faz assim, que é o GOV, você fica atrelado. Você não pode, você não caminha, porque você fica ali, porque o teu chefe fica te pressionando para certas coisas. E aí você trava, você não anda. E aí eu saio, foi quando eu fui para concorrer às eleições de conselheiros tutelares, e eu saí do conselho, beleza. Não voltei, passei, virei conselheira tutelar. Quando eu retorno de um tempo, volto novamente para o Conselho de Direito da Criança e Adolescente. No entanto, eu ainda continuava ali como sociedade civil no da saúde, que eu fui aprendendo mais dentro do Conselho da Saúde, através que eu vi que tinha comissões, e aí eu fui inserida na comissão de denúncias, comissão de legislação também, e aí eu disse, peraí, isso aqui é um recurso que vem, que vai ser empregado aonde? Comecei já a crescer assim nesse sentido, porque eu não fiquei somente parada, porque eu quis, se eu estou ali, eu não estou por estar, eu tenho que aprender o que está acontecendo. E foi assim, o Conselho da Criança e Adolescente, para mim, foi desafiador, porque já estava, o quê? Tinha uns 7 anos que eu ficava naquilo. E aí, quando eu voltei, de fato, de direito como presidente, e nós temos agora ainda um promotor muito bom, e ele começou ali a ajudar, nós não tínhamos uma conta ativa, nós não tínhamos CNPJ, e olha, vem dinheiro, vem recurso pro Fundo de Amparo à Criança e Adolescente, bora ver o que, que a gente faz. E ele aqui buzinava no meu ouvido, e eu mandava documento para a Secretaria de Assistência Social, a secretaria mandava para o contador, e o contador meio que travava, aí o promotor, digo, doutor, pressione lá no gabinete, lá pela prefeitura, e o promotor fazia isso. Então foi assim, sabe? E foi um avanço. E aí eu já tinha entrado, aí eu fui convidada a participar do Conselho da Igualdade Racial, e aí foi indo. Aí já estava da saúde, da igualdade racial, ali da criança, do adolescente. Quando eu pensei que não, fui convidada a estar na assistência social, vice-presidente do Conselho da Assistência, e isso eu fui estudando e criando mais conhecimento, porque, como eu digo, a área assistencial eu gosto muito. E no Compir, ao Conselho Municipal da Política da Igualdade Racial, eu vi assim que as mazelas voltadas contra o racismo. As pessoas são racistas, não sou racista, é racista, sim. Existem os preconceitos ali institucionais, sabe? Até acontece com criança, adolescente, aconteceu com meu filho, então, assim, existe. E a gente ficava naqueles projetos, meu Deus, onde eu vou parar com tanto conselho? Mas eu começo assim, eu consigo ir me ajustando. Participo ali no da saúde, debato, levo a pauta, que é a ACS, quando voltei a pauta da ACS, voltei ali para a pauta da ACS, né? Porque tiraram por questões políticas, como eu te digo, a política ela sempre está no meio. E aí eu voltei novamente. Essa última reunião nós ficamos certos em janeiro criar uma planilha
para que a gente veja quantos profissionais faltam nas unidades de saúde, ali nas UBSs, para fazer um cronograma para chamamento, ver, levar para conversar com o jurídico, com o gabinete, com o novo prefeito eleito, o chamamento de um concurso público. É a necessidade. Em 2022, quando a gente conseguiu, enfim, no tempo hábil, cadastrar a nível nacional o Fundo de Amparo à Criança e Adolescente, qualquer cidadão deste país hoje pode estar deduzindo seu imposto de renda para o nosso fundo. Então, isso foi um avanço. Eu me lembro que nós estávamos numa atividade na capital e o promotor estava saindo e a nossa ex-presidente, ela disse assim, espera, chama teu promotor. Eu digo, doutor, não saia não, porque disse que é para a gente ficar, que vai ter uma solenidade. Ele disse, é o que é? Eu digo, não sei não, mas acho que é dinheiro. Aí ele, e tu não, por que tu não falou antes? Eu digo, eu lá sabia, doutor. E aí ficou. Ele sempre, quando a gente está assim, em umas reuniões, ele fala muito isso. Ah, ela chorou, ele ganhou 20 mil reais. Eu digo, doutor, para o senhor é pouco, mas para nós, que já está aí, ó, num caminho tão longo, doutor, nunca tinha R$ 1. 20 mil, meu Deus do céu, um sonho, doutor. E aí, assim, foi tão bom quando a gente fez aquele caminho dos conselhos, seguindo aquela tramitação que a lei pede, tudo bonitinho. E é quando eu te digo assim, o conselho, para ele funcionar, ele precisa o quê? Que ele caminhe com a gestão pública. Porque a gente conseguiu ajustar ali a conta e o CNPJ, porque a gestão se sensibilizou ali, não, vamos fazer logo, para ver se, nem que seja deixar esse povo, deixar a gente em paz, mas foi bom, sabe? No ano seguinte, o ano passado a gente recebeu mais 20 mil, nós já recebemos um repasse recentemente de 22 mil, daqui 2 semanas a gente vai receber mais outro repasse, tudo é do Banco da Amazônia, que é o BASA. Hoje nós temos na conta R$ 152.330 no Fundo de Amparo à Criança e Adolescente, sabe? Desde 2022, quando a gente ganhou o primeiro recurso, quando foi em janeiro, eu começava com as campanhas que inicia, assim, acho que é de março até maio, né, para dedução do imposto de renda. A campanha é Seu Leão Fica em Brasileia, e eu fiz uns cardzinhos lá, pedi para minha filha fazer no celular dela o cardzinho do leão e tal, e a gente vai divulgando, eu mando para os empresários que eu conheço, vereador, nós temos na lei, é 1% que a prefeitura tem que destinar para os conselhos, para Fundo de Amparo à Criança e Adolescente, só que ela nunca fez, mas aí, assim, sei que surtiu efeito, algumas pessoas deduziram, o doutor esse ano chegou para mim e ele disse, olha, deduzi lá meu imposto de renda lá para aquele negócio que tu falou. Eu digo, sério? Ele, sério, mas antes eu fui pesquisar, ele ainda falou assim, eu digo, e aí? Ele disse, parabéns, é o único conselho que está cadastrado e apto a receber imposto de renda. Parabéns, eu digo, obrigada, doutor. Então, assim, é isso, eu tenho paixão pelo Conselho de Direito da Criança e Adolescente. Agora eu estou ali como presidente do Conselho do Idoso, vamos fazer, o ano que vem vamos fazer esse mesmo trajeto, que é o mesmo trajeto que a gente fez para criar o Fundo de Amparo à Criança e Adolescente, a gente pode estar fazendo ali do idoso, porque nós temos uma violação muito grande com as pessoas idosas. Infelizmente, hoje no nosso país, principalmente no nosso estado, no meu município, que é interior, a briga maior com os familiares é a questão do benefício, é dinheiro, nunca é a pessoa, sabe, o maltrato com o idoso. E aí os conselhos, ele vem, eu recebo. Eu sempre digo assim para as meninas do CREAS, ah, Joana, você não anota? Eu digo, não, porque a gente é um conselho formulador de políticas públicas, consultivo, deliberativo, e aí, como é que eu vou estar... Não, eu anoto assim, quando é um nome, alguma coisa, e repasso para o órgão competente que vai fazer a fiscalização do direito violado daquele idoso. Eu sempre explico assim, para alguns idosos chamaram a gente para saber como era que eles achavam. Aí eu explicava, por que não tem uma pessoa idosa como presidente do conselho? Aí eu digo, vocês têm que entender uma coisa, o conselho funciona assim, 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 existem diretrizes burocráticas, muitas vezes tem reuniões, a gente tem que fazer o chamamento da conferência do idoso, vocês vão fazer, por isso que vocês são inseridos sim dentro do conselho, só que quando a gente for formular políticas públicas para vocês, a gente não pode fazer algo sem vocês, nós precisamos de vocês para que vocês possam nos ajudar também a formular algo que seja bom para vocês. E assim, eu tenho paixão pelos conselhos. Conselho de Assistência Social,
Eu sempre falo assim para os outros colegas, infelizmente, eu acho que não só na minha cidade, mas eu acho que em todo o resto do país é assim, que as pessoas elas vão para os conselhos por ir. Ah, caí aqui de paraquedas, sei o que que é isso. Aí tu, quando vem as prestações de conta, tu vai aprovando tudo sem entender. Gente, eu digo, gente, é o CPF, porque vem muito dinheiro, gente. Assistência social, educação, saúde, vem muito dinheiro. Vem me dizer que não vem, porque vem. Me dói quando um gestor diz assim, ai, eu não tenho nem dinheiro. Eu digo, sim, os 3 milhões que veio especificamente só para essa secretaria, cadê? Então, nós dos conselhos, eu sempre digo, o papel do conselheiro é fiscalizador. Lá, eles não têm esse hábito. Eu vou, por exemplo, vice-presidente do Conselho de Assistência, quando eu chego no setor lá que tem o prédio, que eles atendem Bolsa Família, né? E separado de CRAS, CREA, essas coisas. E aí eu olho, eu vou lá, olho, observo, eu sempre brinco assim, que eles não respeitam, mas eu faço valer o direito de conselheira. Nunca, eu sou conselheira, não. Eu chego, brinco, vou lá, dou bom dia para os atendentes, né? Vejo como é que está, observo o atendimento deles com as pessoas, como é que eles atendem, como é que se as pessoas realmente estão sendo bem tratadas. Quando eu vou no CRAS, eu observo, não gosto muito de mim, somente justamente porque eu falo, eu, tipo assim, eu questiono, eu quero que as coisas aconteçam, principalmente o tratamento com as pessoas. O CRES, eu sempre falo, e aquele sistema já foi resolvido esse problema, tal. Então, assim, mas sempre com respeito, sabe? Sempre ali com respeito. E é muito importante, eu sempre informo para as pessoas, eu digo, olha, gente, quando vocês não virem que vocês não foram bem tratados dentro da Secretaria de Assistência, aciona o conselho, a gente está aqui, a gente depois vai conversar, a gente reúne os funcionários, pergunta o que é que está acontecendo, não deixe, CAD único não é só porque você vai, não é para quem faz Bolsa Família, não. O CAD único é um número de inscrição social, todo cidadão faz. Se você trabalhar, não tem problema, você não precisa ser inserida ali, mas a renda per capita do CAD único é um total, se eu não me engano, de 210, 310, 210 agora é para o Bolsa Família, mas ele traz assim, um leque de 30 programas. Você pode ali fazer uma taxa de isenção para concurso público, sabe, para outras coisas. Então, o CAD único é um leque de 30 programas. E aí eu fico, sério, sério? Então, o papel do conselheiro é esse, é você levar informação, sabe? Quando um atendimento não é feito, por exemplo, numa unidade de saúde, eu sempre falo, olha, lá na Secretaria de Saúde, eles têm um livro que se chama o livro de ocorrência. Você vai lá e diz, eu quero fazer uma denúncia sobre isso, 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 isso. O Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, a mesma coisa. Eu sempre digo, as meninas dizem assim, não quero acionar o Conselho Tutelar, gosto de conversar contigo. O que é que tu pode me ajudar? Eu digo, tá aqui, Se você tem uma denúncia, Disque 100. Você liga no Disque 100, você pode fazer uma denúncia anônima, você relata os fatos, você diz que é anônimo, eles não vão te perguntar mais nada, só vão te perguntar os fatos. O Conselho da Igualdade Racial da mesma forma. Então, assim, os conselhos, eles é importante na vida das pessoas, quando as pessoas têm um entendimento que é, e quando o conselheiro, de fato, de direito, toma-se para si. O usuário, ele tem que aprender, por isso que eu digo, quando o colega ontem lá falou que nessas plenárias não é interessante ter pessoas que não tenham conhecimento, ele, tipo, colocando o usuário para o escanteio, não concordo. Porque eu acho que é num lugar desse que o usuário, mesmo sem conhecimento, ele vem, ele conhece, ele vai ter um entendimento, ele vai buscar informações. Quando tiver as próximas conferências, ele está lá junto. E às vezes as pessoas dizem assim, Joana, você vive viajando. Eu digo, por que você não vem para os conselhos comigo? Vamos aí ver uma instituição que você possa ser inserido, sabe? Bora fazer parte, vamos se cadastrar, vamos lá, a reunião é aberta. Vai lá prestar atenção do que a gente debate, vai que você gosta, aí você é convidado, a sua instituição vai ser convidada aqui a participar, bora lá, mas não vai, não vai. Eu realmente, eu digo mesmo, eu falo com paixão, assim, gosto mesmo do que eu faço. Às vezes eu vou participar de reuniões assim na promotoria que não tem nada a ver com o CMDCA, e aí eu pergunto, doutor, por quê? Não, é porque eu acho que você fala com embasamento na lei, você dá uma ação, assim, um atiço nos demais. Nós temos rede de proteção a crianças e adolescentes.
envolve toda a saúde ali, assistência, né, a educação, para tratar várias cabeças pensantes, às vezes para tratar um assunto. Eu acho importante, mas assim, é que nem eu te falo, as pessoas elas têm que ter um entendimento, elas têm que se pôr no lugar do outro. Eu vejo assim, o conselheiro, ele não tem que pôr ele. Eu acho muito chato assim quando o setor público eles simplesmente não vai ali para o conselho, não é só para somar, só para fazer volume. É assim a expressão que eles usam. Vai lá só para fazer volume e não ajuda em nada, às vezes só atrapalha. Às vezes em reuniões que são fechadas, que o que fala se fica ali, não fica. O profissional leva, cria um atrito com o outro, sabe? Ah, porque a presidente lá do Conselho da Criança e Adolescente falou isso, sabe? Não é. Tipo, eles querem jogar. Um exemplo que eu dou, né, numa dessas reuniões, que eles queriam que as conselheiras tutelares, nós temos 5 profissionais de excelência, queriam que elas fizessem fiscalizações de bares, boate, não sei o quê. E eu disse, mas doutor, vocês aqui, profissionais, são carecas de saber. Conselho tutelar não faz fiscalização. Isso não cabe ao conselho tutelar. São agentes de proteção. Na falta de agentes de proteção, a gente pega a equipe do CREAS. É o CREAS que faz abordagem social. Ah, o profissional que estava lá chegou no CREAS, falou para a coordenadora. Na época, eu lá trabalhando, ela chegou, que ela também era profissional lá do assistente social do hospital, chegou, não contou conversa, quem estava ao redor, eu poderia até denunciar ela por assédio moral, e foi falando, e pá, e eu calada estava, calada fiquei, só ouvindo. Numa outra reunião, quando nós estávamos juntos, todo mundo de novo, aí eu, mais uma vez, eu citei, que o que fosse falado ali, ficasse ali por questões éticas, né? E eu tornava a falar que conselheiro não fazia abordagem social, quem tinha que fazer era o CREAS. Se eles achavam que eles não estavam possibilitados, então pedia-se ao Poder Judiciário lá, ao fórum, para criar os agentes de proteção, pode ser ensino médio, e fazia o chamamento e fazia povo, já que precisa, porque nós moramos numa região de fronteira, professor, com a divisa com a Bolívia, e o índice de prostituição infantil é muito forte. Tráfico de pessoas também é muito grande, e nós também recebemos muito imigrantes venezuelanos, haitianos, aqui e acolá aparece um pessoal da Etiópia, sabe, outro que veio, adolescentes, teve um caso de uns 2 egípcios, adolescentes que vieram assim, sabe, foi resgatado lá na nossa cidade, Polícia Federal acionou o conselho, então são essas situações. Então a gente vive numa situação, para você ter uma ideia, a nossa cidade tem um ramal de 1 quilômetro que ele faz ramificação, que vai chegar numa outra cidade bem distante, onde pai troca suas filhas por uma dose de cachaça, onde o pai tem 2, 3 filhos com a própria filha, entendeu? Então são essas situações. E quando eu digo que os conselheiros que estão ali, que estão dentro dos conselhos, eles têm que se sensibilizar com essa situação, entendeu? Que não é fácil. Vida de conselheiro não é fácil, digo mesmo. Planos para o futuro? Bem, planos para o futuro, é que nem eu digo assim, nem mencionei assim o quanto eu sou grata a Deus pelos filhos que eu tenho, né? Eu tenho um casal de filhos, minha filha aí com 21 anos, dia 8 de janeiro caminhando para os 22 anos, concluindo a faculdade de perito criminal, já ingressou aí para fazer enfermagem, que ela é muito focada nisso. Todo mundo diz assim, ela puxou para você. Ela é muito ligada a essa questão militar, ela gosta, então ela acha, tem esse entendimento que abre-se mais concurso para essa área. Tem um filho de 20 anos, faz curso de técnico de agropecuária. Então, assim, para mim, minha paixão, meus filhos. Futuramente, eu acho, assim, que é estudar mesmo. Eu faço faculdade de licenciatura em física, saio totalmente do contexto do que eu gosto ali, que é essa área de comunicação, área de assistência, e faço ali a faculdade de física. Sou casada há 22 anos, sabe? Então ali tem o meu marido,
Ele é meio complicado assim, uma ótima pessoa e tal, um grude, muito paixão demais, que nem dizem, mas é uma boa pessoa. Tenho, assim, muito cuidado com ele, que ele está desenvolvendo um problema de saúde, epilepsia, então sempre tem que estar ali cuidando, é que nem o filho mais velho, que nem o povo diz. Mas enfim, é bom. Futuramente eu penso assim, que é melhorar mais ainda, buscar mais ainda conhecimento, realmente estudar, não parar, não desistir, sabe? Eu acho que o futuro, o caminho é esse. É, sei lá, ver o que, que a vida nos promete. Espero que abra mais concurso público, embora o povo tá já com raiva dos concursos públicos da vida, né? Mas eu ainda acho que conhecimento, que educação realmente ela é transformadora. Eu incentivo muito isso, as pessoas leiam, gente, pelo amor de Deus, vamos ler um livro, sai do celular, leia, sabe? É tão bom. Se tu perguntar hoje para um adolescente dessa geração, um jovem, vamos dizer, dessa geração, eles não sabem, professor, quem é Machado de Assis, eles não sabem quem é Joaquim José de Macedo, as histórias de Quinta Borba, né, o Primo Basílio, esse não, a Moreninha. Esse livro eu gostava de ler, eu sei que é ler, livro antigo, livro de velho. Não, é livro gostoso, um livro de filosofia que eu gostava é O Mundo de Sofia, de Jostein Garden. Então, assim, gosto de literatura. E, infelizmente, a nossa geração atual, a geração Nutella, não gostam de livros, né? Só que... E o futuro é isso, assim, sabe? Ver aquelas pessoas que eu conheci, as meninas que eu conheço, crianças, assim, realmente brilhem, que cresçam, sabe? Infelizmente, eu vejo hoje essas guerras de facções, né, muito voltada, os jovens se perdendo, e eles parecem assim que não pensam realmente no futuro. Mas o meu futuro eu penso assim, é isso, crescimento, realmente, buscar mais conhecimento, ajudar mais as pessoas de forma direta ou indiretamente, sabe? Eu acho que a gente não pode desistir. E que realmente assim, o mundo é bom, o SUS é lindo, basta assim, bons gestores para administrar o SUS, que é o único lugar no mundo que tem SUS. Professor, você tem ideia, no nosso município, os bolivianos fazem de tudo, eles falsificam endereço, tiram um documento brasileiro, casam no contrato com o brasileiro para ter o acesso à cidadania ali do Acre, do Brasil, vamos dizer assim, para tirar o CPF, para poder ter o direito a tirar o SUS, sabe? Por quê? Porque eles entendem o quão é importante, porque lá tudo é pago, tudo, tudo. Tu entra no hospital é pagando todo o tempo, não é público como o nosso. E muitos, infelizmente, ainda são abusados, ainda acham assim que querem passar na frente dos outros que é dali nascidos, que são brasileiros. Mas como diz o SUS é universal, mas que possamos, né, ter respeito. E é isso, assim, sabe? Eu sei que realmente melhorar, que eu espero que o nosso futuro, assim, nosso país melhore, né, que essas novas gerações pensem em cuidar mais do meio ambiente, porque a natureza está aí reagindo constantemente, lugares que não fazia, assim, custava muito, demorava muito ter enchentes, alagações, hoje está tendo aí, né, então, assim, realmente é cuidar mesmo, cuidar do nosso meio ambiente, cuidar das pessoas, que é importante. O futuro é isso, eu acho que é ter mais amor, mais empatia pelas pessoas. Nós estamos perdendo isso. Ninguém, o ser humano está frio, professor. E eu acho assim que você, podemos sim fazer a diferença no mundo. A gente só não pode desistir. É isso. As meninas do centro de atendimento, as mulheres, Joana, lembrei de você, amiga. Eu digo, é, mulher? Não, o pessoal aqui o pessoal da Voz do Brasil, tu sabe? Eu digo, sei, eu gosto desse canal, que eu sempre ouvia quando era criança. Mas quero fazer uma entrevista com você. Eu, tá, manda o contato. Aí a mulher falou, perguntou, aí eu falei e tal. Porque eu fui atendida pelo CEAM, que a gente chama o Centro de Especialização Mulheres. Porque, assim, devido ao problema que eu tive quando criança, né, com vítimas dali, e aí eu tive que procurar o atendimento que já estava prejudicando muito o meu casamento.
Tinha um momento que meu marido chegava nem perto. Aí eu digo, não, tá errado. O negócio tá errado. E ele era muito machista. Ah, vou cortar o cabelo. Não, vai cortar o cabelo, não. Casei foi com mulher, não foi com homem. Ah, vou pintar o cabelo. Não, porque essa cor que você quer é cabelo de puta. Era esse, aquele machismo estruturado. E eu ficava ali, eu digo, peraí. E aí foi quando eu te digo, ó, como é bom você participar desses debates, como é bom você participar de rodas de conversa, porque isso vai abrindo a mente. E quando eu conheci os meus direitos como mulher, como empoderamento feminino, não desrespeitando ele como marido, como homem, mas conhecendo que eu também tinha direitos. Meu cabelo era bem curtinho, eu era magrinha, eu fiquei gordinha assim por conta do problema da tireoide, que eu não tenho mais tireoide, eu fiz a cirurgia. E aí eu era assim, cabelo... A cintura desse tamanhozinho, com 2 meninos nem parecia, sabe? Eu digo, não olhava pra mim, eu digo... Essa cidade só tem mulher morena do cabelo escorrido e eu ainda sou boliviana. Tá... Não, vou ter que mudar. Aí a minha colega, que na época ela era assistente social no CRAS, eu era coordenadora no Centro do Idoso. Aí ela dizia, joga um vermelho que tu vai ficar bonita. Eu digo, mas amiga, eu sou preta, eu não vou ficar parecendo uma guariba? Sabe o que é guariba, doutor? Guariba é um macaco, a esposa do capelão. Eles são vermelhinhos, assim, tipo, bem queimadinho, assim, aí fica tipo da família dos mico-leão, só que eles são grandão. Aí ela, que, menina? Para com isso, vai ficar bonito, né? Preto de vermelho. Eu digo, não, tá bom. Aí eu ficava, vi ele com aquilo, eu disse, peraí. Primeiro eu fui lá e cortei. Aí ele olhou assim, cortou, eu digo, cortei. Ficou bom, legal, rejuvenesceu. Eu digo, e meu marido é novo, eu sou mais velha que ele, 4 anos. Eu tenho 44 anos. Meu marido tem 40 anos. Tá. Aí na outra semana eu fui lá e pintei. Cheguei, ele olhou assim, pai, não é que ficou bonito mesmo? Ali eu vi que ele usava apenas as palavras para me manipular psicologicamente. Entendeu? Hoje eu sempre digo para ele, eu digo, ó, presta atenção, que agora violência psicológica está tipificada no Código Penal, viu? Presta atenção. Aí assim, então eu procuro ensinar muitas coisas para ele. Ele não, não, ele detesta Pix. Ele não gosta de Pix. Ele disse pra ele que homem de verdade tem dinheiro no bolso. Eu digo, menino, tu nasceu na era errada. Tu era pra ter 60 anos. Não 40. Morre de ciúme. Ele tem um ódio quando eu viajo assim. Por quê? Justamente isso. Porque eu chego, eu converso, eu brinco. Eu sempre ontem eu brincando com um rapaz do Mato Grosso, e a gente conversando, papapá. Eu digo, olha, agora ele foi e falou que o nome dele era Fábio. Eu digo, olha, eu sentei aqui, conversei, puxei assunto, comecei a conversar contigo, já tô falando umas coisas aqui, e eu nem te perguntei teu nome. Ele disse, não é? Eu digo, é assim, entendeu? Mas é essas coisas, e isso é muito bom. Eu incentivo tantas mulheres a participar dessas coisas, elas saírem um pouco ali daquela condição de estar ali presa afetivamente, emocionalmente, financeiramente, sair um pouco, sabe, estudar, fazer um curso bom, é isso. As pessoas não entendem, sabe? Eu digo, gente, Jonathan, metido. Eu digo, não, só porque eu falo. É que nem eu digo, há pessoas que gostam de mim pela forma que eu me expresso, e há quem me odeie justamente pela mesma coisa. Nessa conferência estadual de gestão, uma colega que trabalhava no CRAS de recepcionista, ela ela ria, a gente no hotel, tomando café, ela olhava para mim e ria. Eu digo, o que foi, Carla? Fale o que está no seu coração. Ela disse, amiga, eu vou te falar uma coisa que eu só pensei, eu nunca falei para ninguém. Desde o tempo que eu te conheço, mas nunca falei. Eu digo, sim. Aí ela disse assim, tu acredita que eu te achava tão besta, tão metida? Eu digo, mas por que, Carla? Ela disse, é porque toda reunião, formação que tinha, você chegava toda assim, imponente, falando com o outro, e você fala tão bonita. Eu digo, obrigada. E só por isso eu era metida? Ela disse, pior que era, mano. Eu achava que isso era assim que você ia. Eu digo, e agora? Qual a tua opinião? Ela disse, totalmente ao contrário. Você realmente, você fala com embasamento, você tem posicionamento, você tem conhecimento.
Você não fala besteira, você fala com propriedade da causa. Eu digo, que legal. Eu disse, aprenda uma coisa. Sempre as pessoas, eu dizia assim, olha, as pessoas quando falavam mal de uma outra pessoa, eu não ficava com raiva daquela pessoa só porque a pessoa me falou. O que eu fazia? Eu ia me aproximar daquela pessoa para que eu visse como era aquela pessoa, para que eu desse a minha opinião sobre essa pessoa. E aí eu via que não era aquilo que a outra pessoa falava. Você né, é verdade. Eu digo, isso aconteceu comigo. Hoje essa senhora, ela é subtenente da Polícia Militar. Lembro-me de uma moça que falava, sargento Filgueira, isso, que não sei o que, falava horrores. Não conhecia. Vi a atuação dela como policial militar, ela batia mesmo no cabra que batia mulher. Ela, né? E nessas capacitações assim, da assistência, de formações de coisas, de fluxos, e ela ia. E eu comecei a conhecê-la. Gente, uma profissional de excelência, sabe, ali, que ela não agia por impulso, porque era o foco ali, a força da farda, não. E ela ia me explicando, eu digo, não. E aí eu aprendi, eu digo, tá aí, ó, totalmente diferente do que a pessoa falou. E é isso, eu acho que a gente tem que se empoderar mais dessas coisas, de conhecimento, de você poder ajudar outras pessoas. Eu tenho uma vizinha assim que, nossa, para mim ela é como uma irmã para mim. Eu não ando na casa dela, eu não vivo lá dentro da casa dela. É tanto que quando eu chego na casa dela, assim, ela diz, aconteceu alguma coisa? Marquinhos tá bem? Eu digo, tudo bem, tá tudo bem, vim só te ver. Milagre, porque tu não vem na casa dos outros? Eu digo, não. E nós nunca tivemos problema, temos filhas da mesma idade, ela tem gêmeas recentemente. Uma das gêmeas teve outros gêmeos. Essas meninas, que é o processo da laqueadura. Como é que eu faço laqueadura? Eu quero. Eu já tenho um casal. Deus me livre de ter mais menino, que nem minha irmã que tem 3, essa doida. Aí eu, sim, assim, foi lá, fez tudo bonitinho. 3 dias, faltando, para entrar para a mesa de cirurgia. Chega o resultado do exame. Menina grávida. Mais 2, um mês depois faz outros exames, gêmeos. Eu digo, pelo amor de Deus, viu, doido? Agora que tu vai ter 4. Um casal e os 2 meninos, eu chamo eles de Tico e Teco. É porque é o Theo Henrique e Theo Gabriel. Tico e Teco. Eu digo, menino, porque ela é Clara Railane e Clara Railane. Eu digo, você imitou a sua mãe, mulher. Ai, Joana, e eu conheço desde 8 anos. O outro menino, que tem a idade da minha filha, de 21, ele fica, Dona Joana, eu gosto tanto de conversar com a senhora, porque a senhora fala assim tão calmo, é tão gostoso te ouvir. Eu digo, menino, vai estudar. E foi o único dessa família que concluiu o ensino médio. Eu incentivo sempre ele a estudar. Ele quer estudar direito para se tornar juiz. Aí sempre que eu vejo que vai abrir um curso na universidade lá para a nossa cidade, nós não temos esses cursos só na capital. Aí eu digo, tá a previsão de abrir aí um curso de direito. Vamos se inscrever. Não, dona Joana, quando tiver a senhora me fale. Isso.